Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. A revista italiana Formiche.net publicou estes dias um artigo de Francesco Becchis intitulado China, o Vaticano está errado. Monsenhor Viganò explica por que Pompeu está certo. Trata-se de reflexões do ex-núncio nos Estados Unidos, arcebispo Carlo Maria Viganò, acerca das recentes manifestações de Mike Pompeo, secretário de Estado americano, sobre o acordo da Santa Sé com a China, que este mês de setembro completou 2 anos. O acordo data de 22 de setembro de 2018 e sobre ele você pode encontrar outro vídeo neste canal, cujo link deixarei na descrição deste vídeo. No último dia 19 de setembro, em sua conta no Twitter, Mike Pompeo tweetou o link para seu ensaio intitulado China's Catholics and the Church's Moral Witness, Os Católicos da China e o Testemunho Moral da Igreja, que foi publicado no dia anterior, 18 de setembro de 2020, na revista First Things. Em cima, Pompeu escreveu o seguinte, abre aspas, há 2 anos a Santa Sé chegou a um acordo com o Partido Comunista Chinês na esperança de ajudar os católicos da China. No entanto, o abuso dos fiéis por parte do Partido Comunista Chinês só tem piorado. O Vaticano põe em perigo a sua autoridade moral caso renove o acordo. Fecha aspas. Vejamos a manifestação de Monsenhor Viganò no Formiche.net acerca do apelo de Mike Pompeo, que pediu à Santa Sé que não renove seu acordo com a China. Comecemos. Em uma conversa com Formiche.net, o ex-núncio apostólico em Washington denuncia o acordo Santa Sé-China, trai a missão da igreja, diz ele, e abraça o apelo do secretário americano Mike Pompeo. Do escândalo McCarrick à encíclica Fratelli Tutti, o duro j'accuse do arcebispo ao Papa Francisco. Bem fez o secretário de Estado Pompeo ao censurar a renovação do acordo secreto estipulado entre Bergoglio e Xi Jinping. Fala o Monsenhor Carlo Maria Viganò. Ele o faz sem censura, como de costume, e sem rodeios. O arcebispo, ex-secretário-geral do Governatorato do Vaticano e núncio apostólico nos Estados Unidos, personalidade de renome da Igreja e, ao mesmo tempo, no centro de muitas controvérsias, do escândalo VatiLeaks ao dossiê sobre o cardeal McCarrick, ele volta a falar em público e revela a Formiche.net sua indignação pelas negociações em andamento entre a China e a Santa Sé destinadas a renovar, após 2 anos, o acordo sobre as nomeações dos bispos. O seu é um claro endosso às palavras de Mike Pompeo, secretário de Estado de Donald Trump, que em um discurso no site conservador First Things denunciou a renovação do acordo há somente 9 dias de Mike Pompeo, visita ao Vaticano, prevista para a próxima segunda-feira. Viganò reforça a mensagem. Abre aspas. Sua lúcida denúncia traz à luz a atitude aberrante do Vaticano, a traição da missão da Igreja, o abandono da comunidade católica chinesa por sinistro cálculo político, o alinhamento com o pensamento único. Fecha aspas. A posição de Viganò sobre o pontificado do Papa Francisco não é nenhum mistério. Nos últimos 2 anos, depois de ter pedido de Francisco, renúncia em 2018, publicando um dossiê sobre a conduta escandalosa do ex-arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuais e reduzido ao estado laico, em 2019, ele, Monsenhor Viganò, nunca fez nenhuma concessão. E o julgamento sobre o atual pontificado permaneceu inalterado. Abre aspas. Se pensamos que entre as personalidades que trataram da elaboração do acordo entre a Santa Sé e o Partido Comunista Chinês estava o então cardeal McCarrick, sob as instruções de Bergoglio, entendemos também o motivo pelo qual os atos do processo canônico que levaram à redução do poderoso prelado ao Estado laico continuam cobertos pelo sigilo, diz ele, Monsenhor Viganò, hoje. Em ambos os casos, uma operação de transparência e verdade é urgente e devida, porque a honra e a autoridade moral da Igreja Católica perante o mundo estão em jogo. Fecha aspas. É um dos ataques mais duros desencadeados contra a Santa Sé
desde que Pompeu lançou seu apelo para cancelar a renovação do acordo. Para Viganò, abre aspas, é incompreensível por que um acordo apresentado como absolutamente límpido, desprovido de pontos obscuros, tenha sido secreto e não possa sequer ser lido pelo benemérito cardeal chinês Joseph Zen. Fecha aspas. Até agora, as reações do mundo eclesiástico à investida de Pompeu têm sido medidas com conta-gotas. Um editorial de Gianni Cardinali em Avvenire, o jornal da Conferência Episcopal Italiana, condenou o discurso, duvidando que pudesse, abre aspas, mudar nem sequer em uma vírgula a posição do Vaticano quanto ao diálogo com Pequim. Fecha aspas. O ex-núncio apostólico, ao invés disso, considera perfeitamente legítimo o pedido de Pompeu. E, inclusive, ele se pergunta por que, abre aspas, se Bergoglio pode afirmar com impunidade que Trump não é cristão, evocando os fantasmas do nazismo e do populismo, por qual motivo o secretário de Estado americano, com um objetivo mais que legítimo de segurança internacional, não teria o direito de expressar sua opinião sobre as ligações da Santa Sé com a mais feroz, mas também a mais poderosa e influente do que nunca, ditadura comunista? Por que motivo o Vaticano, que se cala diante do apoio ao aborto por parte dos democratas e da violação dos direitos mais elementares na China, considera uma interferência indevida aquela da administração Trump em um acordo que tem repercussões óbvias nos equilíbrios políticos internacionais? Fecha aspas. Nos Estados Unidos, entre os católicos conservadores, Viganò tem um profundo eco. Ele é um ponto de referência para a frente anti-bergogliana. O próprio Trump aprecia suas manifestações públicas, tanto que em junho ele quis publicar no Twitter uma carta de apoio que lhe foi enviada pelo arcebispo, que viu, nas tensões que irromperam com o caso Floyd e nas eleições presidenciais de novembro, uma batalha em andamento entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, o presidente disse sentir-se honrado e convidou todos, religiosos ou não, a ler a carta. A dura crítica do secretário de Estado e ex-diretor da CIA, Mike Pompeo, ao acordo China-Santa Sé, argumenta Viganò, é parte de uma leitura mais ampla que a atual administração americana faz da Igreja de Francisco. Uma leitura que vê no Vaticano um apoio aberto à corrida de Joe Biden à Casa Branca. Abre aspas. Os Estados Unidos veem os vértices e os centros de influência cultural da Igreja Católica Americana posicionados descaradamente a favor do candidato democrata e, em geral, de todo o aparato que nestas décadas vem se consolidando dentro da administração pública. O Deep State, Estado Profundo, inimigo jurado de Trump, é apoiado por uma Deep Church, Igreja Profunda, que não poupa críticas e acusações ao presidente em exercício, enquanto admira indecorosamente Biden e o Black Lives Matter, seguindo servilmente a narrativa imposta pelo mainstream. A corrente dominante, em referência aqui, mainstream, aos meios de comunicação de massa. Pouco importa que Trump seja declaradamente pró-vida e defenda aqueles princípios não negociáveis aos quais os democratas renunciaram. O importante é transformar a Igreja Católica no braço espiritual da nova ordem mundial, para ter um imprimatur da mais alta autoridade moral do mundo, algo impossível com Bento XVI. Fecha aspas. Na Itália, Viganò encontra a face mais autêntica dessa mesma Igreja Profunda nos jesuítas, que, pela primeira vez em sua história, expressam um de seus expoentes no trono petrino. A crítica do arcebispo é frontal. Abre aspas. Buscar na recente ação da Companhia de Jesus alguma coerência com o que estava nas intenções de Santo Inácio de Loyola é tarefa árdua, se não impossível, a ponto de tornar repentina em retrospectiva a reconstituição da ordem em 1814, após sua supressão decidida por Clemente XIV em 1773. Fecha aspas. Ele, inclusive, considera determinante o papel dos jesuítas no processo de dissolução e autodemolição ao qual está sujeito todo o corpo eclesial. São eles, continua o arcebispo,
os mais perspicazes tecelões das interlocuções com o governo chinês. Abre aspas. A proximidade ideológica da Companhia de Jesus com os movimentos revolucionários de esquerda remonta aos prenúncios do 68, dos quais o Vaticano II lançou as bases ideológicas e que encontraram sua mais alta expressão na teologia da libertação, depois de ter retirado dos documentos preparatórios do concílio a condenação do comunismo. Fecha aspas. No alvo está a histórica revista da Companhia de Jesus, a Civiltà Católica, dirigida pelo padre Antônio Spadaro, que desde sempre estuda e dialoga com o ex-Império Celeste. Aqui uma referência à China. Um diálogo que se estreitou, nos últimos anos, com idas e vindas dos principais expoentes da política italiana. Ver Romano Prodi nas conferências temáticas realizadas na Via di Porta Pinciana. Esta uma referência à revista Civiltà Católica, cujo endereço encontra-se no número 1 dessa rua. Ver Prodi e Gentiloni, junto com o padre Spadaro, para a apresentação do ensaio Nell'anima della Cina, na alma da China, não deve escandalizar. Eles são a expressão daquele lamentável catolicismo adulto que ignora a necessária coerência dos católicos na política desejada por João Paulo II e Bento XVI, mas que mantém unido o bestiário heterogêneo do progressismo em nome do ambientalismo malthusiano, do acolhimento indiscriminado de imigrantes, da teoria de gênero e do indiferentismo religioso sancionado pela Declaração de Abu Dhabi. Comenta impassível Vigano. Trump, acrescenta o prelado, entendeu bem que o ponto de viragem antropocêntrico e o ponto de viragem verde da Igreja Bergogliana, marcadas, diz ele, por dois próximos compromissos, a Conferência de Assis, Economia de Francisco e a próxima encíclica Fratelli Tutti, não seria nada mais do que uma assistência às exigências ambientalistas e imigracionistas da agenda globalista. Mas a fileira daqueles que de repente buscam uma relação especial com Pequim, acusa Vigano, é muito mais extensa e tem sua direção no topo da política italiana, até no Palazzo Chigi, sede do governo da Itália. Com Prodi e Gentiloni na Itália, e poderíamos também dizer com o premier Conte, vista sua proveniência e sua formação, no lado americano combinam figuras autodenominadas católicas como Joe Biden, Nancy Pelosi e Andrew Cuomo, todos apoiadores orgulhosos do aborto e da doutrinação de gênero e todos orgulhosamente favoráveis aos movimentos Antifa e Black Lives Matter, que estão destruindo cidades americanas inteiras. Não é por acaso que a Itália está hoje sob a atenção especial da administração Trump, conclui o ex-núncio em Washington. No contexto geopolítico internacional, o papel da Itália pode parecer em alguns aspectos marginal. Na realidade, é um laboratório no qual são realizadas aquelas experiências em engenharia social que a agenda globalista pretende estender a todos os governos ao longo dos próximos 10 anos. E isto ocorre tanto no campo político e econômico quanto no campo religioso. E assim termina esse artigo publicado pelo Formic.net. Tradução do italiano para o português de Helga Maria Saboia Bezerra para o meu canal, desde a Espanha.